assim. Eu sempre digo, irmão, falando comigo, né? Eu não gosto de discutir política. Política não se discute. Religião não se discute. Cada um tem a sua. Política também. E aí eu perguntei para ela, assim, eu vou te fazer mais uma vez a mesma pergunta. Ela faça. Por que política não se discute? Aí ela falou assim, eu já disse, porque termina dando briga, dando confusão, e isso não é bom. Então política não se discute. Aí eu perguntei para ela, eu vou te fazer a mesma pergunta. Ela, de novo, a mesma pergunta. Por que política para você não se discute? Aí ela parou e falou assim para mim, né? Antes de eu lhe responder, me diga, então, por que você acha que política se discute? Porque para mim não se discute. Eu falei, vou te explicar por quê. Política se discute, política se debate e política se entende. Porque política é administração. Agora, se você falar do político, aí é outra questão. A política é a gestão. O político é quem governa sobre essa gestão. É quem administra a política. O político, ele pode ser você pode ser fã dele. Ele pode ser teu ídolo. Seja o de direita ou seja o de esquerda. Seja Lula ou seja Bolsonaro. Isso é político. Agora, a política administrativa, os termos político e a administração dela é outra questão. Isso aí se discute. E aí expliquei para ela, né? Até que ela chegou ao entendimento e começou a conversar comigo a respeito disso. Eu falei para ela o seguinte, a gente tem que conscientizar as pessoas do que é político e a política. O político em si é o ser humano, é o candidato. A política é a gestão administrativa do governo com relação ao Estado, ao país ou à cidade. Tá? E aí, vamos lá. De um lado você tem Lula, Alexandre de Moraes e você tem Paulo Gonet, da PGR. Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, e o Lula, presidente da República. Do outro lado você tem aqui o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, você tem o deputado federal Eduardo Bolsonaro e você tem também o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas o que eu quero falar com isso? Vamos lá. Eu quero que você pense, analise cada fato, cada fala do que eu vou dizer aqui e você veja qual desses dois lados é o certo para você, é o correto para você. Se é a esquerda ou é a direita, se é o Lula ou se é o Bolsonaro, se é o Paulo Gonet da PGR ou se é o deputado Eduardo Bolsonaro, se é o presidente Lula ou se é o presidente Donald Trump, certo? A escolha no final é sua. Você vai deixar a sua opinião e vai dizer o que você entendeu e achou da minha fala. Correto? Vamos lá. De um lado da direita, você tem um governo conservador. Você tem um governo que, com certeza, em alguns lugares, que é um governo de direita, ele trabalha para a sociedade em si, ou seja, em todo o contexto geral. Não tem divisão. A divisão entre direita e esquerda está em partidos dentro do Congresso, tá? Aí tem aquela guerra e a briga entre direita e esquerda. Agora, na população, seja o governo da direita ou da esquerda, ele tem que trabalhar para o país e para um todo, ou seja, todos em geral. Correto? A esquerda diz que Bolsonaro governa e trabalha só para ricos. Bolsonaro nunca disse que trabalhava só para rico, que governava para os ricos. Não, ele nunca disse isso. Quem disse essa frase para afinetar Bolsonaro e colocar coisa na cabeça do povo foi o Lula, a esquerda, que disse isso. Não foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pro outro lado, o PT, o Lula,
governa só para os pobres. Aí já não foi a direita que disse. O próprio Lula já deixou bem claro que governa mais para os pobres e trabalha com os pobres. Esse ano, no final do ano passado, o Lula caiu de aprovação, foi para reprovação, subiu o número de reprovação no meio dos pobres. Ele tentou migrar para a classe média e não conseguiu. Tentou fazer reuniões, tentou puxar e fazer projeto para agradar a classe média e não conseguiu. Aí ele voltou para os pobres novamente. Tá? Não sou eu que estou dizendo, tá aí na mídia para quem quiser ver, só procurar e pesquisar que vocês vão ver reportagem de tudo sobre isso e pesquisa sobre isso. Do lado da esquerda você tem um ministro chamado Alexandre de Moraes. Esse mesmo ministro, quando foi para assumir a presidência, antes de assumir a presidência, foi para entrar como ministro, ele foi rejeitado pela própria esquerda. O próprio Lindenberg, que hoje o defende com incidente, né? Mas não é defesa, não entenda isso como defensor do Alexandre de Moraes. É para analisar. Ele mesmo disse que não aceitava que o Alexandre de Moraes sentasse na mesa e na cadeira de um ministro e fosse ministro. Ele, aquele outro lá que é senador, que eu esqueci o nome dele, do PT, que é lá do Sul, esqueci o nome dele agora, um que usa óculos, um baixinho, mas não lembro agora o nome dele, lutou para o Alexandre de Moraes não assumir como ministro. A Gleice Hoffmann, Guilherme Boulos, né, e tantos e outros grandes do PT fizeram até campanha contra o Alexandre de Moraes. Se esse cara ganhar, vai nos destruir. Fizeram campanha contra o próprio STF, que hoje está assim com eles. Fizeram campanha contra o STF várias vezes. Inclusive, Guilherme Boulos chegou aí para Portugal pedir ajuda para derrubar o Alexandre de Moraes. É só procurar na mídia os vídeos que vocês vão achar. Ele fez isso. Foi para Portugal pedir ajuda lá. Mas só que ninguém, nem da direita e nem ninguém da esquerda, disse que isso era crime contra a soberania do Brasil. Porque estavam indo para buscar coisa a favor da esquerda e não da direita. E não da população, mas deles, dos ministros deles, deputados e senadores deles do PT, da bancada deles, tá? Lula muitas das vezes procurou apoio, né, principalmente político, da Venezuela, do Paraguai, se eu não me engano. Eu sei que bem da Venezuela, da China, apoio da Rússia, tá me entendendo? De países comunistas e de esquerda, para ajudá-lo, para complementá-lo e erguer a potência do Lula no Brasil. Agora eu lhe pergunto, por que Bolsonaro não pode pedir ajuda de Donald Trump? Por que Eduardo Bolsonaro não pode ir para os Estados Unidos pedir ajuda? Não poderia ir. Qual a diferença dele para Guilherme Boulos? Nenhuma. Se Guilherme Boulos pôde ir para Portugal, por que o Eduardo Bolsonaro não pôde ir justamente para os Estados Unidos? Aí você pode dizer, mas a diferença não. Os pensamentos são os mesmos. Derrubar um dos lados. A questão é a mesma. Por que antes o PT era contra o Alexandre de Moraes e hoje são unhas em carne? Quem tem cabeça e juízo sabe pensar e analisar. Não está defendendo o Alexandre de Moraes, não. Eles estão defendendo quem tem o poder do país na mão, que é o Moraes. Depois do Moraes, a PGR. Eles estão defendendo quem tem o poder, porque quem tem o poder está ligado com eles e defende hoje, agora, os preceitos deles e mantém eles no poder. Se tirar o Alexandre de Moraes do poder, o Paulo Gonet da PGR, acaba o poder do Lula. Acaba. Porque na Câmara e no Senado, Lula não tem tanto poder. Lula consegue até articular, mas não tem tanto poder. Então, pare e pensa. Quem está certo dos dois lados aí? Ou se todos eles são praticamente iguais perante a sociedade e perante o que a gente vê e acompanha? Deixa aqui a sua opinião.
Mais coisas eu tenho para falar, mas é para outra hora e outro assunto.